Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao assunto da doutrina da Trindade, aqui no nosso curso básico, que fala sobre a doutrina de Deus. Boa aula a todos, que Deus os abençoe. A Trindade no Antigo Testamento. Você vai encontrar isso na página 74 do livro da FAESP, onde ele vai retratar a questão da triunidade de Deus. Só uma observação antes de entrar no assunto. Irmãos, toda vez que aparecer a palavra Trindade, ela está falando dessa manifestação tríplice do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quando eu falo da triunidade, eu estou falando que essa tríplice manifestação está relacionada à existência de Deus, que é os três em um. João 10,30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então a triunidade é o modo de Deus existir em três pessoas distintas. Portanto, a triunidade, ela se refere à existência de Deus em três pessoas distintas. Então nós temos que sempre colocar isso em mente. As pessoas são distintas dentro da triunidade. E dentro da Trindade, como as pessoas são distintas entre si, elas sempre agem uma de acordo com a outra. Não existe maior nem menor, mas existe um pleno acordo, uma plenitude de acordo. E eu coloquei aí como exemplificação Gênesis 1:1, onde no hebraico aparece a expressão Bereshit bara Elohi, que é no princípio criou Deus. A palavra foi explicado isso em sala de aula, que a palavra que aparece mais de 3.000 vezes aí no hebraico, Elohim, que Elo é Deus, e Rim seria a questão do plural, que tem algumas traduções que vai dizer que essa seria anjos, vem colocado na palavra Elohim, anjo, né? Que seria o plural de Deus. Então, para ficar correto gramaticalmente, uma tradução literal de Elohim seria deuses. Mas há um problema, pois o verbo bara, criar, está no singular. Assim, a palavra Elohim, Deus, vindo no plural, revela não que haja muitos deuses, mas que existe uma unidade. E essa unidade, ela é uma unidade composta. Composta de quem? De quê? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando nós fazemos essa comparação, em várias passagens bíblicas, confirma o uso do verbo no plural. E isso fica bem claro em alguns textos, como por exemplo, Gênesis 1:26, quando vai dizer: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O verbo vem no plural. Isso significa que não era uma pessoa que estava falando, mas a pessoa da Trindade, as pessoas da Trindade estavam falando. Lá na Torre de Babel também tem um outro exemplo, quando aparece a expressão desçamos e confundamos. Ali vocês podem observar claramente, quando o verbo aparece, que existe uma Trindade. Nós podemos ver também que dentro dessa triunidade no Novo Testamento, embora nós trabalhamos um pouco o Antigo Testamento, nós vemos que no verbo, a expressão verbo lá de João, capítulo de número 1, os senhores podem observar lá no capítulo 1 de João: no princípio era o verbo era Deus. Então, essa expressão coloca que o verbo ali é o logo, que designa Deus, o Filho, referindo a sua divindade. Quando os unicistas começam a atacar a doutrina da Trindade, é bom que fique claro, eu vou fazer um breve comentário aqui, que eles fazem conotação a respeito de que
nós atribuímos essas três pessoas, como pode colocar três pessoas dentro de uma essência que eles dizem que é Deus com três personalidades? Não. Nós temos um credo e o nosso credo ele é respaldado em vários credos também que foram falados, que foram pronunciados, que foram escritos. Esses credos foram debatidos desde do século II, quando Tertuliano começa a utilizar a primeira vez a expressão trindade, já para definir essa questão dessa doutrina, que houve essa briga entre Airo e Atanásio, onde Atanásio teve que ser exilado, mas Atanásio não abriu mão dos seus princípios, e ele colocou isso bem no credo de Atanásio quando ele falou que existe uma trindade na unidade e existe uma unidade existente, três em um. Ele deixou isso bem claro, e o nosso credo, ou o nosso cremos, ou a nossa declaração de fé também reafirma isso. Então, não existe três personalidades, não existe três caráteres, existe uma personalidade, um Deus. Existe uma personalidade, existe um caráter. Não existe três onipotentes, existe um onipotente. Não existe três oniscientes, existe um onisciente. Isso é essência. Não existe três eternos, existe um eterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. No entanto, não existe três eternos, mas um eterno. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Não existe três todo-poderosos, existe um todo-poderoso. Aí é onde Atanásio vai dizer que nós somos obrigados a confessar individualmente cada pessoa dentro dessa unidade. Dessa unidade o que? Composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, durante os primeiros séculos, os 3 primeiros séculos, a doutrina a respeito da pessoa de Cristo inclinava-se intensamente sobre a posição do Logos. Isso gerou uma batalha muito grande dentro das igrejas, principalmente dos gnósticos, né? O envolvimento com a filosofia grega, as traduções da palavra, nós tivemos um embate muito grande teológico nesses 3 primeiros séculos. Depois foi se ajustando as doutrinas até chegar aos nossos dias. Mas a filosofia grega, que ela coloca o logos, que é a palavra, como lógica e razão, ou força abstrata, que traduz a ordem e a harmonia ao universo, é o contrário da expressão como nós usamos o verbo. Nós colocamos o verbo, no caso, como a palavra, né? Cristo é a palavra. Cristo é a própria palavra, é a própria manifestação de Deus, a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Logos, ele dá o sentido de todas as coisas. Um exemplo bem simples que nós podemos dar, que por exemplo, João pulou a cerca. Se nós tirarmos o pulou, fica João a cerca. Portanto, a frase fica sem sentido. A vida sem Jesus, que é a expressão, que é o estado, que é o fenômeno, que é a palavra, que é Deus, fica sem sentido sem ele. Porque todas as coisas foram criadas por ele, para dar sentido à vida, tem que ter a pessoa de Jesus. Então, na filosofia neoplatônica, as heresias gnósticas do século II e III deram muito trabalho para João, para os discípulos. É tanto que 1/4 das epístolas foram escritas exatamente para combater o gnosticismo dentro da igreja. O Logos era visto como um dos muitos poderes intermediários entre Deus e o mundo, né? Tais noções estão bem longe da simplicidade do Evangelho de João, né? Nesse versículo, João afirma expressamente que o Verbo é Deus. Então, no princípio, uma clara referência da palavra da abertura, né? Da abertura da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. O Logo já existia. E essa é uma maneira de afirmar a eternidade, que só Deus possui. A eternidade é um dos atributos. Inclusive, nas próximas aulas, nós vamos relacionar a trindade com os atributos para nós entendermos isso melhor.
João afirma claramente que o Verbo era Deus. Então, a triunidade no Novo Testamento, está na página 76, dando continuidade aí. Alguns têm observado que a palavra traduzida Deus aqui não é precedida do artigo definido. E com base nisso, essas expressões significam um Deus, trazendo assim aquela impressão de que Jesus seria menor do que a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, né? É uma tradução errada, e nós podemos, mas aonde nós podemos exemplificar isso? Na própria tradução do Novo Mundo, dos TTJ, né, que é os Testemunhos de Jeová, o artigo é omitido por causa da ordem da palavra. Primeiro porque eles não querem reconhecer a divindade de Cristo. Então lá na Bíblia dele, lá quando se pega na tradução do Novo Mundo, que não é nem Bíblia, aquilo é uma tradução do Novo Mundo, e eles vão colocar bem no plano, no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus. Aí eles colocam Deus com D minúsculo, porque eles sabem que ali é atribuído a Jesus, que é a palavra. Então, se eles colocassem com letra maiúscula, eles teriam que reconhecer que Jesus é Deus. Então, aí a doutrina deles iria totalmente ficar sem sentido mais. Então, eles iam ter um problema para explicar isso. Então, o artigo é omitido por causa disso. O predicado Deus foi colocado antes para ser enfatizado. Quando algo é colocado na Bíblia ou repetido várias vezes, é para enfatizar, né, para dar sentido àquilo. O Novo Testamento nunca sustenta a ideia de um Deus, que é a expressão de diminuição. Essa expressão implica num politeísmo, né, que seria, no caso, difícil, já entraria em conflito, né, com o monoteísmo que é pregado na Bíblia. Então, aí, adoração de vários deuses e de um Deus. Por isso que os que declaram, nós vamos ver isso mais um pouco na frente, acabam caindo nesse erro aí do politeísmo. Então, no Novo Testamento, a palavra grega Deus ocorre frequentemente sem um artigo definido, dependendo da existência da gramática grega. Esse pequeno comentário, eu extraí ele da Bíblia de Estudo Genebra, né, a primeira edição. Então, a Trindade e a Encarnação estão simultaneamente interligadas. Então, a doutrina da Trindade declara que Cristo é verdadeiramente divino. Então, é bom também falar que nós acreditamos na encarnação e não na reencarnação. A encarnação seria Jesus como Deus encarnado, né, num homem. Então a gente não pode entender agora a reencarnação o espírito sai, entra, que é a transmigração de espírito para dar um sentido à luz, que é uma doutrina espírita que foi usada. A primeira pessoa que usou essa expressão espiritismo foi Allan Kardec, lá onde criou também o seu próprio evangelho. Por isso que a Bíblia diz, né, que se vier uma outra pessoa pregando um outro evangelho, que seja também anátema. Então a encarnação é o Deus, né, que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia vai dizer, um dos textos mais lindos: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então a Bíblia separa a pessoa do Pai e a pessoa do Filho sempre. Então, declara que o mesmo Cristo é também plenamente humano. Então, o que nós sempre pregamos é que Jesus ele tem duas naturezas, uma humana e uma natureza divina. Nós não acreditamos que Jesus tem duas personalidades e nem dois caráteres, né? Nós acreditamos que ele tem um caráter, uma personalidade, mas tem duas naturezas distintas, uma humana e uma divina, né? Como um homem, Jesus sentiu sede, Jesus teve fome, Jesus chorou, né? Mas como Deus, ele revelou a intenção do coração dos homens. Jesus, como Deus, curou. Jesus, como Deus, ele perdoou pecados. Então, mostrando esse relacionamento aí entre a sua divindade e a sua humanidade, né?
Então a doutrina da Trindade foi definida no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, quando a igreja se pôs a ideia ariana, né, que vem de Ario lá aquele presbítero lá de Alexandria, que ele usou essa expressão que hoje é usada. Vocês observaram, parece que muda os anos, né? Muda as pessoas, mas os ensinamentos continuam batendo na mesma tecla, né? Airo, ele tinha essa ideia de um Deus com D minúsculo ali na tradução. É a mesma coisa usou o Charles Taze Russell, o fundador dos Testemunhas de Jeová, e ressuscitar essa doutrina, e está aí até hoje. Então, a igreja afirma que Jesus era da mesma substância ou essência do Pai, né? Então, a distinção entre o Pai e o Filho está dentro da unidade divina, de modo que o Filho é Deus da mesma maneira que o Pai é. Olha que coisa interessante. Ao dizer que o Filho e o Pai são, de fato, uma única ou a mesma substância, aí lá no credo vai dizer assim: e o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede dele. Né? Então não existe, aí até o próprio credo de Nicéia, que foi em 325, inequivocadamente, né, a divindade de Jesus. Né? Ele reconhece inequivocadamente a divindade de Jesus. E aí nós vemos o contexto histórico trabalhando e trazendo para os nossos dias o esclarecimento dessa doutrina tão maravilhosa, que é a base, é a estrela, né, é a coroa de todas as outras doutrinas. Eu já havia até comentado anteriormente, mas o nosso slide da página 76 nós podemos dar continuidade, dizendo que as duas naturezas estão unidas nele, sem misturar e sem fazer confusão, sem separação, divisão. Cada natureza, ela retém os seus próprios atributos. Por isso que eu vou fazer uma aula relacionando as questões dos atributos, né, de Deus, relacionando eles com a Trindade, para que a gente ressuscite a ideia do que já foi falado e fique memorizado, né, como um aprendizado. Mesmo porque nós não somos banco que é só para colocar informação, nós temos que também praticar para que aquilo viva dentro de nós e a gente consiga, né, expressar como argumento. Então, tudo que está em nós, como tudo que está em Deus, está sempre ou estará verdadeiramente divinamente presente na pessoa de Cristo. Por quê? Porque, por exemplo, quando nós revelamos o amor, nós revelamos Deus em nós, porque Deus é amor. Mas a gente não pode confundir se Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus não é o sentimento, Deus é amor. Tá? Então ele vai muito além do amor. Então Deus, na sua essência, quando nós estudamos os atributos, nós vemos que Deus não erra. Né? Deus não erra nas suas escolhas, naquilo que ele faz, porque ele é supremo. E dentro dessa questão, nós, dentro dessa perspectiva, nós também falamos sobre a questão da declaração da fé na página 41. Porque lá no nosso Cremos, nós vamos combater essas questões heréticas, o unicismo, o unitarismo, o trinteísmo. E dentro desse sentido, o sabelianismo e essas seitas modernas, ou imoderno, que foi eles que isso veio totalmente ficar extinto durante um tempo, mas a igreja só Jesus veio a ressuscitar e afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos de uma mesma pessoa divina. Quem defende isso cabalmente, tenazmente, é o tabernáculo da fé,
o Voz da Verdade, a igreja local, são igrejas que defendem, né, e, e, e divulgam essa doutrina através dos seus hinos, através de folhetos, e estão aí, que é um verdadeiro ataque à doutrina da Trindade, que seria a base de tudo aquilo que nós praticamente pregamos dentro da igreja, né? O unitarismo afirma que o Pai é Deus, negando assim a divindade, né, do Filho e do Espírito Santo. Aí esse já também comete esse erro, né? E o triteísmo, que afirma que são três Deus separados, né? Eles não colocam Deus como essência e três pessoas distintas. Então eles também erram nesse sentido. Então a Trindade, na página 68, eu coloquei inclusive esse livro aí, né? A Santa Trindade, do Eurico, Pai, Filho e Espírito Santo. É um livro bem antigo, é a nossa declaração de fé. Nós podemos ver que esse livro ele é bem antigo, mas ele fala especificamente da doutrina da Trindade. Então, a Trindade no Antigo Testamento, como eu falei anteriormente, quando em Gênesis 1:26, ele disse: façamos. Em Gênesis 11:7, Deus disse: desçamos. Tudo no plural, nos dá a entender que não era só uma pessoa que estava falando, né? Quem entende português não precisa nem muito discutir essa questão com o unicista ou criar brigas, quando existem debates prolongado de 1 a 2 horas aí só sobre doutrina da Trindade, discutindo se existe esse termo. Nós nunca pregamos e ensinamos nas igrejas nossas que existe esse termo Trindade dentro da Bíblia. Não existe esse termo Trindade. Mas como é que nós sabemos que existe uma Trindade? Pelo que está escrito, né? Pelo que está entre linhas, né? E isso se revela a doutrina da Trindade. Então, aí tem Isaías, que nós colocamos aí no slide dos senhores, vocês vão ver aí, Isaías 6:8, né? Deus pergunta, né? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então, ele está falando de uma pessoa só, ou tem outras pessoas aí por detrás dos bastidores? Então, a Trindade no Novo Testamento, ela se associa também em João 3,16, o Pai tomando a iniciativa. Deus deu seu Filho. Então, é uma pessoa falando de outra pessoa, né, que é unigênito. João 3,17, Deus, como Pai, também toma a iniciativa. E Deus enviou o seu Filho unigênito, né? E João 14,16, Cristo disse que o Pai dará. O Pai, Jesus estava falando a respeito de uma outra pessoa. Jesus diz assim: vos dará um outro consolador. Aí no grego aí do mesmo caráter, da mesma personalidade, do mesmo tipo, não é um maior nem menor. Aí é o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando nessa unidade na Trindade. Então, nós podemos ver que a unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta. Guarde bem isso. Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo desde a eternidade. Está na página 40 do Declaração da Fé. Então, fique bem claro que essa unidade é uma unidade composta. Assim, porque tem gente que não entende, às vezes, porque que existe questões que a própria natureza pode expressar, que existe unidade composta. Como, por exemplo, a água ela pode estar no estado sólido, líquido e gasoso, né? Mas a unidade é a água. Tudo vai virar água. Virou vapor, ela virou gelo,
ela evaporou, virou gelo, ou ela está líquida, ela é água do mesmo jeito, né? Então, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo essa unidade composta que nós estamos colocando, né, aos irmãos. Então, eu coloquei um exercício de fixação para os irmãos, explicar com suas palavras. Você vai escrever com suas palavras, você pode se debruçar em cima do texto da Bíblia e você trabalhar sobre essa questão da trindade e da triunidade de Deus, né? Explicando, colocando fundamentos bíblicos, né? E segundo o comentário também que nós demos em sala de aula. Eu agradeço a todos e peço que façam os seus exercícios e acredito que Deus ele é poderoso para nos abençoar até o final dessa pandemia. Nós estamos juntos trabalhando essas questões dessas aulas de Trindade, que é uma aula muito importante para o nosso elevo da nossa fé. Então, muito obrigado e até a próxima.